antes de falar exatamente da baixa reserva ovariana, independente se você tem 25, 35 ou 48 anos, o que você tem que entender, né? Vamos começar um pouquinho do começo, justamente para quem é mais nova por aqui e não entende tanto ainda da limpeza do aquário, ok? Sejam todas bem-vindas. Tem gente entrando aqui, eu comecei na hora, né? E ó, só para situar, quem é aluna, quem já é seguidora, eu amo que a hora que vocês entendem o que eu estou explicando, enche de peixinho aí. Como se fosse assim, uau, estou entendendo, que maravilhoso, amém, vamos nessa. Porque os peixinhos significam que vocês estão comigo, prestando atenção, entendendo, absorvendo o conteúdo e, assim, encantadas que vocês vão aplicar. Fez sentido para vocês, ok? Beleza, então. O que acontece, né? Quando a gente decide ser mãe, quando a gente decide ter o nosso bebê, independente da nossa idade, a gente passou uma trajetória na vida, ok? A gente tem uma história de emoções, uma história de alimentação, uma história de trabalho, de cansaço, uma história de tudo, de fé, de relacionamentos. E tudo isso que a gente vive na nossa vida, nossa história, interfere no nosso corpo e na nossa saúde, seja emocional, né? Ah, sofri abuso no relacionamento, então eu tenho um histórico traumático. Já me casei 2, 3 vezes, eu tenho uma história aí de relacionamento. Ah, já perdi o emprego, passei necessidades. Tudo isso vai somatizando na nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional, mental, ok? Independente, então, da idade que você está, tudo que você vivencia ao longo da sua história, da sua vida, a gente chama de epigenética, que é o que o meio ambiente, né? O meio ambiente do trabalho, o meio ambiente familiar, o meio ambiente das minhas relações, ou até mesmo ali do que eu como, com quem eu como, o que eu penso quando eu como, os exercícios que eu faço, o peso que eu ganho. Tudo isso que acontece todos os dias influencia e impacta na minha saúde. E, consequentemente, talvez vocês não sabiam, na fertilidade. Estão comigo até aqui? Que a história, nossa história de vida, impacta na nossa fertilidade, certo? Independente se você tem 20 anos ou 35 ou 40. Você pode ter 25 anos e ter sofrido abuso, trauma, ter pesado 150 quilos, que você vai ter impacto na sua fertilidade. Belezinha? A partir do momento, então, que eu sou nova e passei um estresse danado, eu tenho uma vida que não é tão saudável, eu posso ter problemas com a minha fertilidade, sim, mesmo não tendo mais que 30 anos. Do mesmo jeito que eu posso ter mais de 40 anos e, obviamente, ter uma taxa ovariana, uma reserva mais baixa, porque eu estou mais velha, ok? Então, nós estamos falando aqui que existe uma dificuldade para engravidar em um grande número de mulheres, mesmo jovens. Então, a cronologia, né, a parte dos anos, a idade, ela impacta na baixa reserva ovariana, ou seja, quanto mais velha eu fico, desde o dia que eu nasci, menos chances de engravidar eu vou tendo, ok? Isso é natural, é um evento que não tem como dar ré. Já nasci com aquela quantidade de óvulos e a partir do momento que eu menstruo, eu vou perdendo a minha reserva. Então é como se eu fosse tirando dinheiro da carteira. Eu tenho aquele tanto para gastar a vida inteira. A partir do momento que eu abri a carteira e comecei a gastar, vai acabar. Não entra mais, não nascem óvulos. E aí que tá. Os nossos óvulos, né, os óvulos das mulheres, eles nascem, eles se formam, eles têm um estoque desde o momento que a sua mãe foi fabricada na barriga da sua avó. E você era um óvulo dentro do ovário da sua mamãe neném. Olha que complexo. Então vamos lá. Pensa aí na sua avó materna e o seu avô materno, quando eles namoraram, põe aí até no papel. Inclusive, quem está com o caderno da futura mamãe em mãos e caneta, anote isso para você entender.
Então, vamos lá. Quando seu avô e sua avó namoraram e engravidaram da sua mãe, a sua mãe, quando ela foi formada na barriguinha da sua avó, ela já nasceu, ela foi formada com o útero e com os ovários e com as trompinhas dela, né? Toda criança, toda menina já nasce com os ovários, as trompas e o útero. Então, imagina aqui os ovários, as duas bolinhas, as trompinhas e o úterozinho, titiquinho, né? De bonequinha. Lá dentro deste ovário da sua mãe, neném, já tinha um óvulo que ia ser você. Então, sua mãe cresceu, sua avó amamentou ou não, sua mãe brincou, sua mãe comeu, sua mãe virou adolescente, sua mãe menstruou, sua mãe namorou seu pai, sua mãe casou e sua mãe engravidou de você. A partir do momento que a sua mãe menstruou na adolescência dela, ela foi liberando óvulos, ela foi ovulando e quando ela não engravidava, ela menstruava, tá? A partir do dia ali que a sua mãe engravidou de você, esse folículo da sua mãe que amadureceu, estourou, ele liberou o ócito, que era você, que juntou com o esperma do seu pai e virou você, ok? Então, metade era da sua mãe e metade veio do seu pai. Quando você estava na barriga da sua mãe, você já foi fabricada com os seus óvulos. Então, quando você nasceu, você já tinha óvulos, tá? Inclusive, o neném que você vai ter, sua filha, se for menina, ela já vai nascer com a genética e com esse carregamento do óvulo que você era lá na barriga da sua mãe. Ou seja, sua mãe vai ser a avó da sua menininha. Deu para entender que, pelo menos, sua avó, sua mãe e você estão totalmente interligadas e você já tinha essa reserva? Desde quando você nasceu da sua mãe, e não teve um estilo de vida favorável, você vai sofrendo interferência na qualidade da sua reserva. Então, imagina que essa reserva são pérolas, né, preciosas, guardadas aí nas conchas do seu ovário, e que você precisa cuidar com nutrientes, com vitaminas, com minerais, para que elas amadureçam ao longo da sua vida até que você decida engravidar. E quanto mais tempo você demorou para engravidar e quanto pior foi o seu estilo de vida, a gente vai enferrujando esse aquário, menores as chances de ter um ovário que ovule muito bem. Então, voltando agora para entender o raciocínio e falar dessa baixa reserva. Todas nós nascemos com uma quantidade de óvulos, cada uma com uma certa quantidade, tá? E aí, a partir da menstruação, a gente começa a perder ali em torno de 100 mil óvulos por mês, por ciclo menstrual, se você estiver ovulando e menstruando bonitinho, tá? Então, se eu tô ficando mais velha, eu já perdi mais das minhas pérolas, tá? E o que acontece? Se as mulheres estão desejando engravidar um pouco mais tarde, vou fazer uma pausa aqui para tomar um golinho de água. Enquanto isso, encaminha para sua amiga que tá mais velha e não teve neném ainda, nem sabe por quê, porque ela pode ter baixa reserva e não sabe. Não tá sabendo que não engravidou. E para sua amiga mais nova que pensa em ter neném, para ela se cuidar, para ela não ter baixa reserva e demorar para descobrir e depois não dar mais tempo. Faz isso agora. O que acontece então se eu decidir engravidar mais tarde? Eu já vou ter naturalmente uma reserva reduzida. Só que ter uma reserva reduzida, então baixa reserva ovariana, como o próprio nome diz, eu tenho menos ovos. Só que ter menos ovos não significa que eu sou estéril. Eu estou com uma subfertilidade, eu estou com uma chances de engravidar um pouco menores. Tá, mas como então que eu identifico? Mônica, caí aqui na live agora, eu não sei de nada. Eu posso ter ovário policístico e baixa reserva? Pode. Eu posso ter endometriose e baixa reserva? Pode. Eu posso ter problema no marido? Pode. Você pode ter baixa reserva tendo 27 anos, que era o meu caso, menopausa precoce e baixa reserva ovariana. Tá? Só que as mulheres, sabendo desses 3 tipos principais de diagnósticos agora, que eu já vou falar, elas demoram para saber. A hora que elas descobrem, elas estão com uma reserva muito baixa. Que por isso que eu tô aqui para ajudar, para resgatar essa potência, né, dos folículos que você ainda tem. Então, a gente não vai fabricar novos folículos, a gente vai
encontrar as pérolas, a gente vai limpar as pérolas, a gente vai faxinar as pérolas para que elas fiquem maravilhosas, tá? Isso é possível. Então, vou falar os três maiores, os três tipos de diagnóstico. Primeira coisa, quando a mulher percebe que o FSH, ou seja, ela colheu o exame de sangue do folículo estimulante, hormônio folículo estimulante, mais ou menos no terceiro dia do ciclo menstrual, se o ciclo dela estiver bonitinho, tá? Menstruando, equilibrado, tal. E este FSH começou a ficar alto. Vou explicar para vocês aqui, tintim por tintim, para vocês entenderem como é possível engravidar mesmo tendo tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Detectou um FSH alto? Você fala, ai, Mônica, eu tenho tantos anos, tenho 42 anos, meu FSH tá 12. Então, FSH acima de 10, a gente já começa a ver por quê. Porque o ideal é até 10. Ai, Mônica, mas o meu tá 30, o meu tá 70, o meu tá 52. Calma, calma. Um FSH de forma isolada não significa nada. Tem que ver a idade, tem que ver que momento do ciclo que você colheu, tá? Tem que colher de novo para ver se é isso mesmo e tem que entender o que pode ser feito para ele baixar. Ok? Então, não se apeguem aos números e cata o seu exame aí agora e fica desesperada. Tá? Então, FSH de 15, 18, 20 e pouco, é possível, tá? É possível engravidar, tá? Então, muita calma nessa hora. Desde que você esteja em idade fértil e reprodutiva, tá? A gente está aqui falando em problemas de baixa fertilidade ou infertilidade ou subfertilidade, que é a mesma coisa, mas com propensões para resgatar essa fertilidade. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, ok? Então, vamos lá. Então, um dos diagnósticos é o FSH acima de 10. Que mais para juntar o diagnóstico de baixa reserva? Coletar um outro hormônio, que é o antimileriano, o AMH, e esse mileriano estar baixo, tá? Só que o mileriano, ele não é propriamente a contagem das pérolas. Você tem X pérolas. Não. Ele é um perfil, é uma estimativa da sua reserva ovariana, tá? É uma maquiagem ali das pérolas. E este antimuleriano, a gente sabe hoje que ele não deve ser coletado quando o seu corpo, sua saúde está enferrujada. Por quê? Porque como ele é um perfil ali das pérolas, vamos pensar que a caixinha das pérolas, vamos pensar que o seu corpo, o seu ovário, tá meio sujo, empoeirado. Eu vou enxergar as pérolas direito? Eu vou conseguir ver como é que estão essas pérolas? Não. Um dos parâmetros que a gente usa bastante é a vitamina D. Se a sua vitamina D tiver menor do que 40, nem colhe muleriano, porque vai dar uma taxa horrível ali. Então, você faz o quê? Você faz as suplementações, você faz a limpeza do seu aquário e a hora que você colhe o muleriano, ele tá melhor. E não é que você aumentou sua reserva, porque isso não aumenta. Você despolui o seu aquário, você limpa aquelas pérolas que estavam mais escondidas no fundo das conchas. Deu para entender? Se deu para entender, põe coração. Se não deu, vocês fazem pergunta, tá? Que mais? Então, se eu colhi um muleriano que deu 001, 008, 034, não é para se desesperar, porque provavelmente você não fez todo o script, todo o checklist para chegar no muleriano e falar, meu Deus, não vou conseguir. Até porque se você tiver um óvulo, se você tiver uma menstruação e uma ovulação, existe chance de engravidar. Então, não se apeguem às taxas de referência e aos cortes de laboratório para não se enforcar e achar que seu sonho foi por água abaixo. Ok? Não deixem isso estragar o seu sonho, tá bom? Até porque a gente tem dentro da limpeza do aquário, dentro do desafio 21 dias, por exemplo, muito trabalho aqui, ó, de estresse, ansiedade, mindset, pensamento positivo. A gente tem que ter inteligência emocional para conhecer o nosso corpo e fazer dele a melhor casinha para o nosso bebê. Mas eu tô velha, todo mundo falou que pra que eu vou engravidar? Para! Bloqueia o que você escuta dos outros, escuta Deus e o seu coração.
Então, voltando ao mulleriano. Mulleriano baixo, teoricamente, a ciência fala que abaixo de 1 tá ruim. Eu amo os meus casos de sucesso, eu tenho trocentos para contar para vocês, e vocês podem aí fuçar nas redes sociais, com muitos pacientes com mulleriano de 001, de 002, de 004, de 03, 07, tudo abaixo de 1. O meu também era. E daí? E daí que importa que a gente vai ter aquele neném, porque não é 0000. Tem alguma coisa ali. Entendeu? Agora, uma pessoa que tem um mulleriano 4, 3,5, as chances são de que ela tenha ovário policístico, porque as pérolas estão todas enferrujadas, tá? Então, assim, não foca só no exame. Ah, mas e se eu tô com FSH de 28 mais um mulleriano de 001? Que mais? Vamos ver as outras coisas, vamos ver qual que é a possibilidade de desenferrujar isso aí. Entendeu? Porque tem plano A, plano B, plano C, porque o nosso foco, a nossa meta é chegar no neném. Então, a gente vai traçando estratégias e um caminho até dar certo, e vai dar certo. É isso que vocês têm que pensar, ok? Então, vamos lá. E aí, o terceiro diagnóstico é a baixa contagem de folículos antrais no exame de ultrassom. Então, você foi no seu médico, fez lá o ultrassom seriado e começou a ter 3 folículos, 1 folículo, 5 folículos. Normalmente, o médico vai falar, ó, tem baixa contagem. Mas o que importa não é ter um óvulo. Você não quer um neném? Entende? Você vai pensar que tem que ter um, que não pode ter nenhum. E tem um parênteses aqui muito lindo, que eu amo ensinar vocês a pensar do lado do copo cheio, do lado bom da moeda. Se você falar, eu atendi uma paciente e falou assim, Simone, eu fiz 3 estimulações, eu fiz 3 fertilizações, mas eu nunca implantei nenhum neném. E como assim? Ela falou, eu fui lá, estimulei e guardei. Fui lá, estimulei mais um pouco, geraram folículos e eu guardei. Fui lá, estimulei de novo e guardei para ter bastante. Falei, gente, mas, né? Cada um é um, você decidiu isso com seu médico e com seu marido, quem sou eu? Mas você tem que ter um saudável. Não é ter um montão, até porque você não vai colocar 6 embriões dentro da sua barriga de, né? Ah, não, eu coletei tudo isso porque eu vou congelar e quero engravidar daqui tantos anos fazendo FIV. Beleza. Mas o que você tem que pensar é que você tem que ovular um óvulo. E o que é ovular? É o seu folículo, a sua pérola lá do ovário, crescer, estourar, aí sai o óvulo de dentro, esse óvulo tá bonitão, fortão, e aí ele vai ser fertilizado, fecundado pelo espermatozoide do marido e ter qualidade para virar um neném. É isso que você precisa. E o nosso trabalho é para este neném. Quem atira para todos os lados não chega a lugar nenhum. A gente tem que focar nessa maturação, nesse cuidado com essa pérola que vai ser o seu neném. Então, nada contra quem vai fazer a FIV, estimular várias vezes, fazer técnica do STEAM, etc., para ter mais folículos. Ótimo. Só que a partir do momento que você não fizer as outras partes do processo, de nada adianta ter um montão e nenhum presta. Entende? Então, nós vamos falar aqui daqui a pouco o que fazer para ter um maravilhoso, porque vai ser o seu neném precioso. Cadê os peixinhos? A gente não precisa de um monte de neném pela metade, porque aí o neném não chega no colo. Nós vamos falar já já das malformações, tá? Então, o volume não significa qualidade. Aí que tá. Não se apeguem aos números, porque não adianta ter um mulleriano de 3,5 se nenhum evolui para um óvulo saudável. Fica tudo lá, folículo, tudo envelhecido, enferrujado. A gente precisa entender o que é prioridade, o que é importante. Eu ter 1, 2, 3 maravilhosos ou eu ter 15 tudo enferrujado? Entende? Aí que tá a tarefa de vocês. Aí que tá, ó, regaçar as mangas e fazer para acontecer. Faz sentido? Agora volta. Então, eu falei, resumindo, dos 3 diagnósticos principais: o mulleriano baixo, o FSH alto e o ultrassom com baixa contagem. Detectado isso, você não vai falar assim, nossa, agora não tem mais jeito, tenho baixa reserva, X anos e já era, vou para FIV. Antes de decidir, antes de ir para um procedimento de reprodução humana, você tem que fazer o quê?
entender que a Moni trabalha justamente com esse caminho, com essa ponte de tratamento, que é a limpeza do aquário, que é você fortalecer a sua saúde e potencializar a qualidade desses folículos e desses ovos. De nada adianta você ir lá no laboratório, na clínica, estimular com hormônio e tomar um monte de coisa para coletar os folículos se eles não forem desenferrujados antes, porque eles vão continuar sem qualidade. Então, toda essa questão, agora eu vou para as causas, vamos começar de baixo para cima. Toda essa questão epigenética, que é o meio ambiente que você viveu nos últimos anos, seja de relacionamento, seja alimentar, seja de má qualidade de sono, de ganho de peso, de sedentarismo, etc., enferrujou as suas pérolas. E graças a Deus que a limpeza do aquário existe, a gente pode deixar essas pérolas lindas e maravilhosas. Então, fazer a limpeza do aquário antes de engravidar naturalmente ou antes de fazer uma fertilização in vitro, que seja, é necessário, é fundamental. E que mais que causa essa baixa reserva, além dessa qualidade péssima do seu estilo de vida? Problemas do seu metabolismo. De repente você tem um metabolismo estraçalhado e você interferiu na sua contagem, na sua reserva. Problemas metabólicos de insulina acima de 7 enferruja os folículos. Talvez você nunca nem colheu insulina e não sabia disso. Que mais? Então, eu falei problemas epigenéticos, problemas metabólicos. Mitocôndria. Mitocôndria, gente, se você nunca escutou essa palavra, anota aí e vai ler sobre ela. Mitocôndria é uma organela, não é uma célula, é uma organela, é quase um órgão. E ela produz toda a energia do nosso corpo. Sabe o ATP? A energia que faz a gente estar vivo? Presta bem atenção, até anotei para não esquecer. O nosso oócito é a célula, o oócito é o que vai virar um neném, tá? É a célula com maior teor de mitocôndrias de organelas para produzir energia. São 100 mil mitocôndrias por oócito e o oócito está lá dentro do óvulo. Se você tem estresse, ansiedade, irritada pra caramba, come mal, é cansada, enfim, triste, você corrói as suas mitocôndrias. O seu motorzinho, a sua organela não consegue produzir energia. Como é que o oócito, a sua pérola, vai disparar? Como é que o oócito vai formar um neném? Ele não tem força, ele não tem disposição. E a hora que o oócito tem que encontrar o espermatozoide, juntar tudo ali e virar um neném, ele não consegue replicar. Imagina só você fazendo uma receita de pão de fermentação natural, você junta lá os ingredientes e você bota o pão com um paninho em cima, aquela massa para crescer para depois assar. Não tem jeito de fazer errado o pão não crescer, porque o fermento não deu certo, não pôs a quantidade, a temperatura atrapalhou, estava frio e o pão não cresceu? Pois é. É a mesma coisa com o neném. Como que se você tem uma vida toda estragada, um aquário todo sujo, como é que o oócito vai formar um neném? Ele não tem organela, ele não tem ATP. E nós vamos falar depois o que fazer para recuperar esse ATP, essas mitocôndrias, ok? Então, presta atenção aí. Beleza. Falamos do fator de causa epigenética, mitocondrial e metabólica. Que mais? Doença autoimune. Se você tem um estilo de vida ruim, né? Se você tem imunidade baixa, você tem muito mais facilidade de desenvolver doença autoimune. Seja tireoidiana Hashimoto, seja psoríase, seja, enfim, fibromialgia, seja reumatismo, né? Alterações de FAN no seu exame de sangue, doença autoimune, a parte imunológica, aumenta as chances de você agredir os seus ovários e, consequentemente, a sua reserva ovariana. E é possível tratar as doenças e potencializar esse resgate da saúde do folículo. Entendeu? Quarta causa, então. O que mais? Medicação. Ah, gente, ainda mais nessa época, né? Tomando remedinho que parece que não faz mal. O Brasil vende remédio sem receita pra caramba. A gente adora tomar um remedinho para dor de cabeça, para dor de garganta, para gastrite, para isso, aquilo, para tudo, né?
E aí, o que acontece? Essa toxicidade de tanta medicação que a gente toma sem necessidade, e muitas vezes vocês não sabem, por exemplo, tanto que o ibuprofeno faz mal, tanto que um paracetamol faz mal, o tanto que um diuréticozinho faz mal, e tá ali acabando com a sua reserva ovariana e você nunca nem se tocou, porque ninguém te contou e você também nunca pesquisou, né? Vamos combinar que a gente também é preguiçosa para estudar para muitas coisas. Entende? Então, esse uso de medicação descompensada, descontrolada, sem necessidade, acaba ferrando com a sua reserva. Beleza, o que mais? A própria genética. Se você herdou genes que envelhecem os ovários de uma forma mais acelerada e você nem sabia que isso existia, você pode ter essa genética que normalmente está entre 1% das mulheres para acabar com a reserva ovariana antes da hora, tá? Então tem a questão genética também. O que mais? Tabagismo. Nem precisa entrar em detalhes do quanto o cigarro e as suas toxinas acabam com a reserva ovariana da mulher. E além de acabar com a quantidade, acaba com a qualidade também. Né? Não existe óvulo saudável e íntegro do jeito que deveria ser para o seu neném se você é fumante, tá? O que mais? Tratamentos de câncer, quimioterapia, radioterapia, tem total influência também com a reserva. Por isso que, na maioria das vezes, dependendo do que a mulher vai tomar para o câncer de tratamento, seja medicamento via oral ou quimioterápico ou a própria radioterapia, é indicado fazer uma coleta, tá? Um congelamento desses óvulos antes do tratamento. Ok? E aí é óbvio que o seu oncologista, juntamente com o infertileuta e com o seu gineco, vão determinar o melhor tratamento e como fazer isso antes de tratar o tumor. Ah, Mônica, mas e se eu já fiz? Vamos resgatar essa fertilidade, a gente vai usar estratégias para potencializar essas chances, ok? O que mais? Infecções sexuais. Doenças sexualmente transmissíveis que geram processos inflamatórios que você vai ter que tomar medicação, muitas vezes você vai ter que fazer um microprocedimento cirúrgico, muitas vezes você vai ter que usar antibiótico, e isso também afeta a reserva ovariana se você não sabia, tá? Inclusive, muitas infecções e doenças transmissíveis podem não só atingir os ovários, como as trompas também. E aí as mulheres têm essas infecções nas trompas e acabam perdendo aí chances de gravidez espontânea porque ficou inflamada, é como se queimasse a ponte. A ponte quebrou, que é a trompa, eu tenho que fazer um procedimento de reprodução porque eu tive infecções. Então, quem aqui não tem parceiro fixo, quem aqui quer ser mãe ou teve muitos namorados, tem que cuidar da parte imunológica, tem que investigar se você teve contato com alguma doença, etc., porque isso pode ser uma das causas da baixa reserva e da sua infertilidade, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Cadê os corações e os peixinhos? Bom, o que mais que acontece além das infecções? Cirurgias ovarianas ou cirurgias dessa região pélvica, por exemplo, endometriose, por exemplo, adenomiose, por exemplo, miomas, por exemplo, aderências e sinéquias. Se você teve que passar por algum procedimento cirúrgico que possa ter comprometido os seus ovários, o médico ele vai mexer no ovário e isso pode mexer com a reserva. Então, se ele cavocou, se ele arrancou um pedacinho ali daquele órgão, ele pode tirar uma parte dos seus óvulos, tá bom? Então, sempre que for necessário um procedimento cirúrgico, antes de engravidar, eu tenho que saber, vai comprometer minha reserva? Vai tirar um tanto? Vai tirar meu ovário inteiro? Guardo isso antes? Tá? Então, tem que ser realmente um bom especialista da sua confiança que fale se você precisa guardar. Ah, não, essa cirurgia nem vai relar no ovário. Ah, então beleza, então não vai agredir minha reserva. Aí você faz a cirurgia. Tá bom? Que mais? 10ª causa, estresse. Ai, Mônica, mas parece tão assim, né? Que todo mundo fala que estresse atrapalha engravidar. Não é de forma superficial. O estresse, de fato, tanto o estresse emocional quanto o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Imagina a ferrugem de uma fechadura. A chave querendo entrar na fechadura que está enferrujada. Não vai. O estresse oxidativo no nosso corpo é o próprio consumo das nossas mitocôndrias. É como se eu corroesse
de ferrugem mesmo o meu motor. Então não vai, sabe? Eu vou me desmanchando. Sabe quando a gente se sente assim esgotada, cansada, exausta, não aguento? Isso é um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo e o estresse emocional, mental, ele gera produção de hormônio, principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, que fica alto. E esse estresse muito alto, esse cortisol alto, deixa a gente pilhado e ele vai corroendo as nossas vitaminas e minerais. É como se o combustível que tivesse aqui dentro não dá conta. Então, eu estou sempre com o tanque vazio. E se eu estou com o tanque vazio, as minhas pérolas vão murchando. Os meus folículos, eles vão enferrujando. Imagina uma bexiga que estava cheia de água e você vai tirando a água, ela vai enrugando inteira. Então, uma pérola ali toda enrugada, neste caso, é a falta das mitocôndrias, de ATP, de nutrientes. Então, ela está passando por um estresse oxidativo alto, por isso que, de fato, o estresse enferruja, tá? E que mais? Gente, 11ª causa, eu falei para vocês que ia falar 15, é o sono. O sono, eu nem sei dizer para vocês em que patamar que ele está, porque se você não tem um sono reparador, um sono reconstrutor, você não aguenta muito tempo. Você começa a ter déficit de memória, déficit de atenção. Só quem sabe, quem teve privação de sono, quem faz plantão, quem trabalha à noite, quem já teve filho, quem não consegue dormir direito, sabe o que o estresse faz, o que a falta de sono faz. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma noite reparadora, se você não acorda disposta, muito cuidado, porque esse sono de má qualidade não restaura a produção hormonal da madrugada e, consequentemente, a sua reserva vai pelo ralo, tá? E para finalizar, desordens mitocondriais. Então, se você tem já algum problema genético das mitocôndrias, ou se a sua mitocôndria está cansada, ou se você não repõe combustível para ela, você começa a ter desequilíbrio dessas mitocôndrias, dessa produção de ATP de energia, e o seu oócito, o seu folículo ali, está todo enferrujado. Então, é um trabalho de formiguinha para a oficina fazer resultado, te trazer resultado na faxina, tá? Tem também uma síndrome, a síndrome de Turner, é bem mais raro, mas existe, também pode causar baixa reserva ovariana, tá? E também, gente, que não menos nem mais importante, o uso e a presença de tóxicos, seja ele o plástico, seja ele um monte de perfume, seja ele o cheiro da gasolina que você fica cheirando todo dia, da própria poluição, dos venenos, tudo quanto é tóxico, desde o cloro, né, que você usa na sua casa, sanitizante, etc, 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 vai agredindo a sua reserva ovariana, porque esses poluentes e essas toxinas competem tanto com os nossos hormônios, com os receptores de hormônio, quanto alteram a nossa produção hormonal, tá? Então, são agentes poluidores, são diabinhos que a gente tem dentro do nosso corpo, seja em contato direto com a pele de um detergente ou o cheiro, né, a inalação dos tóxicos, que vai aí corroendo a nossa reserva ovariana. Então, dessas 15 causas, olha que incrível, né? O tanto que a gente pode sofrer, redução da nossa fertilidade, sem que a gente nem tinha feito exame. Então, de repente, você nem fez muleriano, nem colheu FSH e nem fez ultrassom, mas você está com um monte de problemas, né, de causas possíveis para atrapalhar a sua reserva ovariana e você não sabia. Então, gente, meninas, tem que investigar, tem que ligar o alerta falando, nessa lanterninha aqui tá acesa, porque nem sempre não, vou ser mais exata ainda, na grande maioria das vezes, aquela merreca daquela listinha de exame que você faz para começar a engravidar, não diz nada sobre você e muito menos sobre a sua fertilidade. Eu fico realmente pé da vida porque o profissional que investiga ou que vai te ajudar a engravidar pede aquele negocinho assim, não te explica nada, te dá uma única vitamina e fala para você tentar. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos em 2021, a gente não pode ficar perdendo tempo, a gente tem que aprender a se preparar para ser mãe. Não dá para querer ser mãe só namorando. Não dá para querer ser mãe só parando anticoncepcional.
O evento da gestação, a magia toda, essa química entre o óvulo e o espermatozoide, tem que dar tudo muito certo para o neném chegar, gente. É responsabilidade pra caramba daquele óvulo que estava lá na barriga da sua avó. Chegar até agora, a idade que você tá, e ter saúde. Olha quanto tempo que ele nasceu. Tá? Então, essas lives, né? Todo o meu trabalho por aqui é para ajudar vocês a pararem de não ter conhecimento, a pararem de não saber das coisas e ficar no achismo, né? Ou na incompetência mesmo de não saber, de serem leigas no assunto, porque não dá para ser mãe sendo leiga. Você vai sofrer a beça, você precisa aprender, você tem que se preparar e ter conhecimento sobre você, sobre a sua menstruação, sobre a saúde sexual do seu marido, sobre o esperma do seu marido, é o mínimo para vocês dois, com responsabilidade de adulto, de quem quer ter um neném, colocar um filho saudável no mundo, porque muitas das coisas que os nenéns vêm encacados com doença é culpa nossa, do pai e da mãe que não se programou, não se preparou para isso. Qual que é a incidência da baixa reserva ovariana? Quantas mulheres têm? Naturalmente, uma a cada 50 mulheres tem acima de 35 anos. Então, como eu disse, a parte cronológica, eu estou envelhecendo, é óbvio que eu vou perder na minha reserva porque eu vou chegar na menopausa, tá? E, de novo, não se apeguem aos números de exame. Olhou, tá com baixa reserva? Tá, o que eu faço agora? Não fica pensando, eu tô com baixa reserva, não vou conseguir. Não, combinar? Quero fazer um pacto com vocês sobre isso. Se você descobriu baixa reserva ou qualquer outro obstáculo, você vem junto comigo pra gente ver o que dá para fazer. Não é para ficar se martirizando. Não se esconde atrás da doença. E nem é doença, né? Não se esconda atrás dos números. Você é muito mais importante que isso. A baixa reserva ovariana, a menopausa precoce, a endometriose, isso aqui, ó. Você é uma mulher linda, merecedora, amada, você tem vida e você vai gerar uma vida, ok? Bota peixinho aí que significa amém. Bom, e do restante de mulheres, essa incidência acontece de 1 para 200. Só para dados para vocês saberem. É e não é tão comum assim, depende do ponto de vista, tá? Olha lá, a Patrícia falou, eu era assim, agora não fico mais apavorada. Amém, Patrícia, amém. Porque uma mamãe poderosa, ela tem que pensar diferente. Uma mamãe que não se cuida, uma mamãe descomprometida, uma futura mamãe toda amedrontada, ela não vai ter coragem de ler a bula de um remédio para criança, ela não vai ter coragem de pingar as gotinhas de um remédio horrível na boca do recém-nascido, ela vai tremer na base. E nós estamos aqui para formar mulheres poderosas, mulheres que sabem do que fazem, que se cuidam, que têm firmeza para cuidar do neném, que têm conhecimento para pôr em prática. Se você não é focada agora, se você é cheio de mimimi, se você fica arrumando desculpa, como é que você vai ser foda para cuidar do seu neném? Como é que você vai ser uma mamãe super poderosa, que dá conta, que se vira? Isso é uma delícia. Tem gente que fala, a mamãe, toda mulher merece chorar. Gente, mas você quer se esconder atrás da dor, do sofrimento? Ou você quer ser essa mulher que driblou o sono, que ficou mais bonita depois que o neném nasceu, que namora com o marido, que trabalha, que é bem-sucedida, que vive bem, etc. É uma escolha sua. Ou você quer se esconder atrás da maternidade, se enfiar embaixo do tapete e acabar com a vida, porque a gravidez, né, foi um evento traumático e difícil, ou não, você quer se preparar para ser uma gestante maravilhosa e uma mamãe poderosa. São escolhas. Você pode construir a sua carreira de gravidez e sua carreira de maternidade do jeito que você quiser. Só que você tem que saber para isso, você tem que estudar, se preparar. Senão, ó, vai vir do jeito que vier. Vai engordar, vai encher de estria, pode correr o risco de perder o bebê, e aí? Não, prepara. Apara as arestas e escolhe o que você quer. Você tem todo esse poder, essa liberdade. Né? Você tem que fazer o que está ao seu controle, o que não tiver, Deus sabe como vai ser, mas faz a sua parte. Não fica só esperando. Eu vou comer tudo que eu quero porque depois da gravidez eu emagreço. Tá, e se você tiver uma eclâmpsia na gravidez? Ontem mesmo, uma super amiga minha, super amiga, de ir na minha casa, a gente não tá se vendo na pandemia porque ela mora em outra cidade, mas ela perdeu a babá que estava grávida e teve eclâmpsia e foi a babá e o bebê embora. Vieram a óbito.
uma menina que não tinha conhecimentos, que não seguia alimentação, que não teve muitos cuidados, e infelizmente partiu ela e o neném. Então, a gente pode fazer a nossa parte, pode prevenir eclâmpsia, pode prevenir diabetes gestacional, pode prevenir tudo e mais um pouco. Só que tem que ter planejamento, preparação e aplicar tudo isso antes. Não dá para estar diabético, estar com eclâmpsia, e aí é só rezar e fazer o que dá naquele momento. Preparar não dá mais, já foi. Então, esse planejamento é agora, é antes de engravidar. Por isso que eu reforço. Agradeçam que o neném não veio ainda, porque não era a hora, porque você corria mais riscos, porque o que você sabe até hoje é totalmente diferente do que você sabia até ontem. E o que você vai aprender amanhã, ao vivo, também, às 11 comigo, na limpeza do aquário da prática, e a aula da quinta de autoimune, etc., vai ser muito mais do que nessa live de hoje. Vocês entendem? A gente vai empilhando conhecimento, a gente vai se empoderando e as coisas vão melhorando. A gente está mais perto do bebê, não é mais distante. Coloca isso na cabeça. Combinado? E para finalizar, então, eu vou repetir aqui as vitaminas, mas não é, como eu disse, sair comprando, tá? Se você sair comprando, você está rasgando dinheiro, que, como uma amiga minha, a doutora Dani, fala, é fazendo xixi de rico. Não compre a vitamina na hora errada. Então, vitamina C. Como vitamina C? Põe limão, espreme limão na rúcula na hora do almoço. Faz uma água com limão. Se você tem um pé de acerola, faz um suco de acerola sem açúcar. Vitamina C. Ok? O que mais? Vitamina D. Não adianta ficar tomando comprimidos e cápsulas de vitamina D se você não se expõe um pouco ao sol. Ontem eu estava numa mentoria, num curso com a doutora Bruna Pitaluga, que é ginecologista, especialista aqui no Brasil, atende em Brasília, e ela dá aula nos Estados Unidos e para profissionais aqui no Brasil, médicos e nutricionistas, e uma aula de 4 horas e meia, das 8 à meia-noite e meia, falando de vitamina D, que é um hormônio. Se você não suplementa a vitamina D, se a sua vitamina D não estiver maior que 40 no mínimo, e se você não tomar um pouco de sol, nem engravida, espera mais um pouco. Tem que ter altas doses de vitamina D dentro da normalidade. Essa normalidade não é 12, não é 18, não é 30. É acima de 40 e entre 40 e 100. Melhor ainda se estiver perto de 80. E se você tiver qualquer doença autoimune, mais ainda. Tá? Tomando doses certas. O que mais? O selênio. Come castanha. Ai, mãe, eu fico com indigestão de castanha, eu fico com gases, não dá certo castanha para mim. Usa a fórmula lá do Desafio da Futura Mamãe, que lá tem selênio em doses adequadas para você repor. Não dá para faltar selênio para o seu óssito, tem que ter, tá? Quando a gente fala folículo, é o maiorzão, é a casquinha. Quando a gente fala óssito, é o que está dentro. E óvulo é o que foi fecundado pelo esperma do marido, ok? O que mais? Antioxidantes. A coenzima Q10, gente, é maravilhosa. É maravilhosa. Tem que ter coenzima Q10. Tem que ter coenzima Q10. O que não pode é excesso de antioxidante no período ovulatório. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, a coenzima Q10 a gente usa, dependendo da mulher, de 50 a 200 miligramas por dia. Tem médicos, profissionais, nutricionistas que passam doses de 300, de 600. É uma dose de ataque por um período menor de tempo, mas não no período ovulatório. Ah, mas eu tô tomando faz 6 meses 600 miligramas. Não, tá errado. Então tem que tomar muito cuidado com quem passa, quando passa, por quanto tempo toma. Não é porque falou que é boa que você vai sair tomando. Ah, então depende. Se você tem um estilo de vida favorável, você vai tomar menos, você vai tomar 100. Se você está acima do peso, tem mais de 40 anos, etc., você vai tomar uma dose maior. E isso a Mona explica lá dentro, para você não tomar errado, que tudo que é terapêutico tem sua dose de veneno, tá? Não é porque é fitoterápico, é vitamina, que você vai tomar que nem água, tá bom? Aí eu falei dos antioxidantes também, do ácido alfa-lipóico, da glutationa, da superoxidismutase, que é uma enzima totalmente fantástica, fabulosa para a nossa saúde, para a nossa imunidade. E a gente tem que ter os ativos para essas enzimas funcionarem, tá? Então, a base de tudo, gente, dessa desinflamação, desse desenferrujamento, é o estilo de vida e alimentação. Independente se você tem um perfil genético desfavorável, tá? E tem um detalhe muito legal para vocês, para quem não sabe, que são os testes genéticos. Ontem na aula a gente até estava falando bastante
que o painel genético que a gente consegue avaliar hoje ajuda muitos casais que não tinham descoberto os motivos de não engravidar.